versículo de número 7, eu vou estar lendo do 7 até o 11, Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 até o 11. Desde já eu já peço ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que me abençoe nessa ministração e que não me deixe falar nada de fora da palavra, mas que eu seja guiado pelo Teu Espírito Santo da maneira como lhe convém, Senhor. Que o Senhor apregou e da forma como o Senhor quer. Destampa os ouvidos espirituais do Teu povo para que ouvindo ouçam e se ainda não são convertidos, que se convertam em nome de Jesus. Faço questão que todo mundo mantenha a Bíblia aberta, acompanhe. Todos já acharam? Tem alguém ainda precisando de ajuda? Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao 11. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Aleluia, esse livro é fantástico, né? Eu meditando um pouco nessa palavra, o foco maior do livro de Apocalipse, né? São as cartas, né? As 7 igrejas da Ásia Menor. E essa é uma das igrejas. Irmãos, nesse tempo, quando foi escrito já essa carta, há muita coisa envolvida. Há muitas situações que tiveram que ser passadas por todos os apóstolos, mas principalmente por esse que foi o último, o que permaneceu, e segundo a tradição cristã, ele não morreu igual aos outros, ele morreu de velhice. Aliás, ao contrário do que muita gente pensa, o apóstolo João não morreu na ilha de Patmos. Ele foi solto. Ele voltou, ele retornou e voltou para a cidade onde ele era pastor, a cidade de Éfeso. Isso é o que diz a tradição cristã. E também alguns escritores, como um homem chamado Eusébio de Cesareia, são escritores que viveram nessas épocas bem próximas, então eles tinham informações a respeito da vida e da morte do apóstolo João. Então, ao contrário do que muita gente pensa, ele voltou, ele saiu de lá e ele morreu em velhice. E quando eu disse que muitas coisas aconteceram, até ele ter essa visão e ter essa descrição dessas cartas para serem escritas, e eu acredito que alguns de nós vamos poder se identificar em algumas situações que foi passada para ele chegar até lá. Porque o livro ele fala que simplesmente João escreveu, teve uma visão lá e escreveu. Mas ele não diz como simplesmente ele chegou lá, apenas que foi pela palavra do testemunho. Pelo fato da palavra de Deus, ele foi colocado lá. E nós, como não temos uma fonte direta da Bíblia, nós temos apenas as fontes que são ditadas pelas pessoas que viveram muito próximas da época de Jesus. E essas pessoas, elas têm alguns documentos que comprovam alguns momentos da história de João. Eles são registrados na história não somente da igreja, mas os imperadores romanos, que não está citado aqui na Bíblia em alguns livros, o nome de alguns deles. Mas foi por causa de um deles que João foi para lá. Havia um homem chamado Domiciano. Ele ascendeu ao Império Romano e se tornou imperador no ano de 81 depois de Cristo. E esse homem, ele era um pouco diferente dos outros imperadores. Tinha a mesma vaidade, mas ele ainda era mais vaidoso do que os outros. Ele queria ser adorado como um Deus.
mandou que construísse estátua também para ele. E ele queria ser conhecido como um imperador divino. O problema do Império Romano com o cristianismo não era porque o cristão estava seguindo ao Deus de Israel e agora pregando Jesus Cristo como Salvador. Roma nunca teve problema com o que você queria crer. Não era um problema crer em Jesus, crer no Pai como Deus. Roma nunca teve problema com isso. Até porque eles adoram muitos deuses, sempre adoraram muitos deuses. Esse imperador, ele só queria também ser cultuado. Ele olha, você quer adorar a Jesus? Você quer adorar o Deus de Israel? Não tem problema, pode ficar à vontade. Mas, pelo menos também, cultue os deuses que estão aqui no panteão romano, que são muitos. E principalmente agora, o chamado de Dominus Eteus, que era o imperador divino, ele queria uma adoração para ele. O problema não era bem com João ser cristão, ou com os cristãos estarem ali seguindo a Cristo. O problema é que esse apóstolo chamado João estava indo de contra aquilo que aquele imperador pregava e acreditava, e queria que as pessoas seguissem. Se só adorasse ao Deus dele, talvez até ele deixasse para lá. Mas além de João adorar somente a um Deus, João pregava que só existia um Deus. Então isso estava anulando a divindade do imperador. Eu acho até que o imperador não estava nem ligando para os outros deuses. O problema era com ele, a vaidade dele. Esse homem chamado de Domiciano, a vaidade era tão extrema que ele já estava se sentindo ameaçado por essa pregação de um homem chamado João, dizendo que só existia um Deus. Só existe um Deus, o Criador dos céus e da terra. E como os romanos eram acostumados a ter muitos deuses, eles estranhavam aquilo. O imperador enciumado e pensando, não, eu até poderia fazer vista grossa se esse João apenas adorasse o Deus dele. Mas ele não só adora, como ele prega que não é para adorar a Deus nenhum. E agora, João e o cristianismo, de uma forma tão grande que já estava crescendo tanto naquele período, estava incomodando um homem muito importante, o governador do mundo antigo. O cristianismo havia chegado no palácio. Não era só pobre, porque quando você vai ver nos evangelhos, muitos iam atrás de Jesus pelo pão que perece. Muita gente ia atrás para comer, para se alimentar. Tinha muitas pessoas que não tinham condições financeiras, que seguiam a Jesus. Até mesmo no nosso século, durante um tempo, se era tido que os evangélicos eram burros, pessoas que não têm cultura. Hoje nós vemos cientistas, psicólogos, advogados, temos cristãos de todas as funções, de níveis. Mas houve uma época que cristão era tido como burro, uma pessoa inculta, uma pessoa que não raciocinava direito e acreditava em um Deus invisível que não pode ver. E mesmo naquela época, o cristianismo agora começa a crescer e entra no palácio. Segundo uns escritores que viveram bem próximo dessa época, eles escreveram que um primo do imperador Domiciano se converteu. Sobrinha se converteu. E isso incomodou muito. Então ele começa agora a banir algumas pessoas e matar outras. Segundo a história vai dizer que ele baniu a sobrinha, baniu João e algumas outras pessoas para essa ilha chamada de Patmos, que por sinal não é um quartinho, não é uma prisão. João poderia se movimentar. Para você ter uma ideia do que estava se passando, lembre-se da história do descobrimento do Brasil. Você sabia que é uma palavra chamada de degredados? Algumas pessoas também vão colocar como desterrados. Onde em Portugal as pessoas que cometiam algum tipo de crime eram banidas, desterradas e mandadas aqui para o Brasil. Porque era um país que não tinha nada, só índio, mato. Então como castigo ele enviava as pessoas que eles diziam que eram criminosos para cá. E se movimentavam, ficavam à vontade aqui.
Não era uma prisão, eles podiam se movimentar. O castigo, a prisão, era estar em um lugar onde eles não queriam estar. Não era que as pessoas eram somente desonestas que vieram para o Brasil. Eles lá em Portugal, eles baniam as pessoas simplesmente por não crer na fé cristã. Não segue a Cristo? Pecou, manda. Fez alguma coisa? É judeu? Tá. Eles tinham uns problemas lá que às vezes não era que a pessoa era marginal, mas para eles consideravam como crimes. E aí baniam para a África e diziam que os piores, os que tinham castigo maior, tinham que vir para o Brasil. E mandava para a gente. Quando esse Domiciano, ele se vê acuado, ele assim, esse João está me causando um problema. Esse cristianismo está entrando na minha família. Pessoas de alto escalão do Império Romano estavam se convertendo. Não era mais pobre. A palavra estava chegando a gente culta e poderosa. Isso estava incomodando esse imperador. Ele, não. Eu não posso matar ele. E aí entra dois motivos porque o imperador Domiciano não matou João. Primeiro, agindo Deus ninguém impede. Ele não ia matar aquele que Deus disse que não é para morrer ainda. E segundo, ele usou a inteligência humana. Se ele mata o apóstolo João, ele ia transformar João em um Marte. Não posso. Eu tenho que colocar ele em um lugar longe. E aí ele é enviado para essa ilha de Patmos. Por que eu falei do Brasil, irmãos? Como castigo para os portugueses. Porque a ilha de Patmos, segundo umas descobertas arqueológicas, era um lugar habitado. Só que era um lugar habitado por pessoas idólatras, que peregrinavam lá. E já foi descoberto um templo da deusa Artemis, que é conhecido como a deusa Diana, a Diana dos Efésios. E o que foi que fizeram com João? Colocaram João no meio de um bocado de gente que não tinha o menor apreço pela religião dele. É como se fosse assim, para você entender. Não sei se todo mundo conhece aqui a religião, por exemplo, muçulmana, do jeito que eles creem lá. Pega um cristão aqui, que está pregando, está ganhando almas como o quê? E bota em uma cidade onde só tem muçulmano. Ele fica acuado. Então a ideia do imperador é: eu vou acuar ele. Eu vou tirar ele daqui, que ele está fazendo essa transformação toda. Vou botar ele num lugar onde ele não vai poder crescer. Eu vou colocar ele num lugar onde ele vai se sentir acuado, porque ninguém vai apoiar ele. Porque ali há uma adoração a outros tipos de deuses. Então eu vou desterrar ele, eu vou degradar ele. Eu vou enviar ele para ser preso, mas esse preso com liberdade de se movimentar, de escrever. Então ele pega agora e envia João para essa ilha chamada Patmos, tentando paralisar o apóstolo, tentando agora parar de fazer crescer a palavra de Deus. Vou tentar parar pelo menos o corpo. Eu vou tirar esse corpo dele deste local onde ele está causando problemas. Vou enviar o corpo dele todo lá, com a boca, com a língua, tudo. Vai logo para lá, para um lugar bem distante. E então ele envia João para ficar exilado nessa ilha, cercado de idólatras. Só que ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu de uma coisa. E aí eu começo agora a dar alguns textos bíblicos. Vou citar, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1. Não precisa abrir não, irmãos. Versículo de 11 a 12. E preste atenção no que eu vou dizer para você. Você faz o link. Quando o próprio apóstolo João escreveu esse Evangelho de João, ele diz sobre Jesus: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus-lhe o direito de serem feitos, chamados filhos de Deus. A todos o que receberam a Jesus, foi-lhe dado o direito de ser filhos de Deus. Guarde essa informação. Domiciano quis afastar, quis tirar ele para ele não falar mais, para ele não poder prosperar no Evangelho. Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 12 vai dizer, presta atenção que é tudo sobre filho aqui: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abre-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, e ao que bate. Porque qual dentre vós é um homem ou uma mulher
que se seu filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra. Ou se seu filho lhe pedir um peixe, você vai dar uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens ao que lhe pedir. O que Domiciano não entendeu foi: ele estava isolando, exilando, prendendo um homem, mas não era qualquer um. Domiciano achou que estava prendendo somente um homem de Deus. Domiciano achou que estava prendendo somente um apóstolo. Domiciano achou que estava prendendo apenas um cristão. Só que ele esqueceu que ele estava prendendo alguém que recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. E não há quem seja filho que Deus não faça prosperar aquilo que ele já determinou. Ele até tentou parar. Ele tentou parar o evangelho de crescer. Só que ele não botou qualquer um, não foi servo, não foi simplesmente um apóstolo, não foi um homem qualquer. Ele botou um filho de Deus. Ele recebeu a adoção de filho. E aquilo que o pai tem para o seu filho programado não pode ser impedido. E desde já libera essa profecia. Aquilo que Deus tem na sua vida, se você é filho, receba, porque vai acontecer em nome de Jesus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Não teve imperador. O homem era o todo-poderoso da terra. O homem era quem mandava em tudo e em todos. Mas ele não foi capaz de impedir. Ele não foi capaz de impedir o crescimento do evangelho. Ninguém pode parar a sua caminhada. Podem até tentar parar você de várias formas. Sabe como? Desemprego, decepção, fome. Às vezes você não vai ter uma condição financeira de levar a palavra em um lugar mais longe. Às vezes você não vai ter uma condição financeira nem de ir para outro bairro. Vão tentar te paralisar de várias maneiras. Até você mesmo pode tentar se paralisar, se sabotando, dizendo: eu não tenho dinheiro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você mesmo pode até tentar. Mas se há um propósito de Deus, a palavra não pode ficar presa onde você está. A palavra vai por carta, por e-mail, por SMS, por redes sociais. A palavra não vai ficar parada. Querendo o diabo ou não, a palavra não pode ser presa. Não está mais em um lugar, porque Deus disse: não é nem aqui, nem naquele monte. É adoração em espírito e em verdade. A palavra não pode mais ser presa. Não tem como ser presa. O imperador achou que poderia. Não. Isola ele. Ah, coitado. Ninguém pode parar o filho e a filha de Deus. Quando você recebe essa adoção, se Deus tem um propósito e você é filho e filha, vai acontecer. Ah, mas eu não tenho dinheiro para viajar, mas eu não tenho dinheiro para fazer aquilo. Não importa. Se Deus quiser te usar, a sua boca vai ser usada e a palavra ela vai fluir e ela vai ser levada de algum jeito. Ou por telefone, rede social, por carta, por e-mail. Mas você não vai ser impedido de pregar a palavra de Deus por questões financeiras ou por questões geográficas. Ninguém pode parar o avanço do evangelho. Ninguém pode parar. E qual é a certeza disso, irmão? Qual é a certeza que eu tenho de que ninguém pode parar só porque eu contei essa história? É isso que me dá certeza? Não é só isso. Eu não contei uma história que foi ditada por qualquer pessoa. O remetente aqui, meu irmão, você ainda não entendeu. Quem falou, o remetente, o homem que deu a ideia, que deu as informações, só faz aí, escreve. Não foi qualquer pessoa. É por isso que eu creio que é assim como estou falando. Não tem como o diabo nem as circunstâncias paralisar a palavra de Deus só porque ele colocou num leito, no interior, numa cidade, não importa. Você não vai poder segurar a palavra nem que você queira. Porque se Deus for te usar e quiser te usar, meu irmão, quer prova bíblica disso? Começa em Jonas capítulo 1. Vai lá. Vai lá e clama contra Nínive, prega. Não, vou embora. Não parou enquanto não pregou.
Quando Deus tem propósito, se é para ser, vai ser, querendo você acreditar ou não. É Bíblia, meu irmão. Se Deus quiser te usar, você vai, mas você vai nem que seja chorando, meu irmão. Está escrito. Não foi só um, não. Eu não vou porque... Não, ali eu tenho medo. Não posso. Se tem um propósito de Deus na sua vida, irmão. E aqui eu não estou falando de salvação, não. Salvação é outros 500. Estou falando de Deus usar. Salvação já é obediência, perseverança na obediência. Estou falando aqui de usar, ser usado. E não queira ficar fazendo cara feia, achando que Deus vai me usar se eu não quero ser usado. Se Ele quiser, Ele vai te usar. Você sabia que Deus usa até as pessoas mais, os ímpios, idólatras? Abrindo um parênteses aqui para a gente voltar para a história daqui a pouco. Já que eu citei Jonas, você sabia que Jonas, ele não queria ir, né? Para levantar a palavra do Senhor naquela cidade. Sabe por quê, irmãos? Eu coloquei até no canal lá. Existem duas opções, mas uma das opções são bem plausíveis, que os rabinos judeus acreditam muito nisso, que Jonas já sabia o que ia acontecer mais ou menos 100 anos depois. Você sabe o que foi que aconteceu mais ou menos 100 anos depois desse episódio de Jonas? Deus levantou Nínive. Deus levantou uma nação da Síria para punir o povo dele, para punir Israel. Deus, se quiser te castigar, vai levantar até ímpio para você se aprumar. Cuidado, viu? Eu parei já de sofrer com essas coisas. Tanta gente mal. Agora eu entendi que tem gente mal para corrigir crente desobediente. Sempre foi assim na Bíblia. Levantava um bocado de nação ímpia, pagã e boga, homens perversos e cruéis. Vou levantar para bater. Porque filho desobediente tem que apanhar. Isso para ser salvo, viu? E Deus te ama. Fique triste não, porque Ele só corrige a que Ele ama, né? Se sinta feliz por ser corrigido. Se sinta feliz. Eu sei que é ruim apanhar, né? Mas... Então eu creio que os projetos e os planos de Deus na sua vida não podem ser impedidos. Eles não podem ser impedidos se for um decreto da parte de Deus. Não confundam as coisas. Se tiver hipótese, podem ser frustrados, impedidos. Mas aquilo que Deus decreta, não tem como não acontecer. Tem as coisas condicionais da parte de Deus. Se você for fiel até o final, você vai garantir a sua coroa da vida. Se você fizer isso, você vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito vai ser a sua descendência. Mas se você não fizer, maldito vai ser. Tem coisas de Deus que são condicionais, mas tem coisas de Deus que são inegociáveis, querendo você ou não. Não somente os mandamentos sobre pecados, mas o decreto de trabalhar. Se Ele quiser te usar, Ele vai te usar, e você não tem nem poder para impedir isso. Não confunda. Existem as condicionais, existem aquelas que não tem negociação. Deus quer que você faça e acabou, e você vai fazer. E quanto mais você rodar, quanto mais você desviar, quanto mais você demorar de fazer o que Deus já disse para fazer, você vai sofrer mais ainda. Não tem para onde correr. Eu creio, porque quem fala aqui, esse remetente, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Você o conhece, a igreja o conhece, mas ele tem vários nomes. E eu vou começar a falar alguns deles. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vai começar um texto dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Apocalipse capítulo 22, versículo 13, vai dizer sobre ele mesmo se testemunhando: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, o primeiro e o último. Você sabe quem é ele? Ele tem vários nomes, mas tem um, Filipenses 2, 9 e 11, tem um que superou todos esses nomes aí. Você pode conhecer ele por tudo isso: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Mas em Filipenses 2, 9 e 11 vai dizer:
Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos esses nomes. E diz que todo joelho, lá em cima, na terra e debaixo da terra, vai ter que se dobrar. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? É Jesus Cristo de Nazaré, irmão. É o nome acima de todo nome. Esse é o remetente. Esse é quem ditou a carta. Então confie, porque fiel e verdadeiro é quem falou. Aleluia, Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, irmãos. Que nós possamos entender que ainda que se levantem Domicianos da nossa vida, que ainda que se levantem esses imperadores, que podem agora ser taxados como autossabotagem de você mesmo, decepção com o irmão, com o pastor, com os obreiros, falta de emprego, falta de perspectiva, solidão, princípio de depressão, ainda que se levante esses Domicianos na sua vida, fiel e verdadeiro é quem falou estas palavras: o Alfa, o Ômega, o A e o Z, o Aleph, o Tav. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele falou. E ainda que você pudesse estar preso em uma ilha como Patmos, a palavra de Deus não vai ficar presa com você, ela vai sair de alguma forma. Não se preocupe, porque fiel e verdadeiro é quem falou. Não tem prisão que possa calar um adorador. As palavras de Deus vão ecoar, vão sair. Procura um jeito de pregar. A sua condição financeira não é desculpa para o evangelho não prosperar através da sua vida. A sua situação de angústia, de tristeza, não é desculpa para o evangelho não prosperar na sua vida. Porque, como diz a palavra, quem pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será que é a tribulação? É a nudez? Será que é a fome? Não, como diz as Escrituras, nada, não é quase nada, é nada, nada, ninguém, nada em momento nenhum, nem do passado, nem do presente, nem do futuro, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Fique de pé, irmãos. Eu já agradeço a todos. Eu já agradeço a todos em nome de Jesus.